Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Você já sentiu a presença do nosso Senhor aqui nesse lugar? Louvado seja o nome dEle. Eu quero dizer para você, que se você ainda não sentiu, você ainda vai sentir. Eu não tenho dúvida disso. Quero aqui reforçar aqui os visitantes, né? Tem o Diego, a Carol, eu costumo dizer e considero o Diego como meu filhão. Às vezes causa um pouquinho de ciúme nas minhas filhas, né? Porque eu só tenho filhas mulheres, então eu adotei ele como meu filho, homem. Está aqui o presbítero Mauro, da Metodista Wesleyana, irmã Isabel, né? Tá a minha filha também, Beatriz. Fiquei muito surpreso, né? De poder estar aqui pregando hoje e ela estar presente. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20. Louvado seja Deus. Nós glorificamos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nos louvores que nós entoamos, nós vimos o quanto esse Rei expressa a sua humildade. Jesus é humilde. Louvado seja o nosso Senhor. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler apenas 4 versos. O verso 18 ao 21. Aleluia. Hoje uma responsabilidade de ministrar o culto de Santa Ceia, mas o Senhor está no controle de tudo. Amém? Verso 18 do capítulo 20 de Êxodo vai dizer assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Verso 21. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quero começar essa introdução falando um pouco do sentido do livro de Êxodo e seu propósito. Êxodo significa, no hebraico, no grego, exodós, que significa saída, caminho para fora, libertação. Nós só estamos aqui nesta noite porque se cumpriu em Êxodo, lá em Jesus, a nossa libertação. Nós hoje vivemos um caminho ao qual é direcionado por Cristo Jesus. Então, Êxodo significa libertação, caminho de saída. E o livro de Êxodo não é apenas uma história de um povo que saiu do Egito, mas Deus tirando o povo da escravidão. Nós éramos meramente escravos do pecado. E hoje, pela glória do nosso Senhor Jesus, nós somos libertos dessa escravidão. Por isso, hoje nós podemos chegar à mesa e relembrar tudo aquilo que o próprio Jesus fez. Não haveria uma outra opção senão por Jesus nós estarmos aqui nesta noite. Deus tirando o povo da escravidão e, no mesmo tempo, Deus tirando a escravidão de dentro do povo. Quando Deus aparece ali na escuridão, foi bem falado por Moisés para não tenham medo, porque Deus ele está aqui para libertá-los da escravidão. Então, meus amados irmãos, é Deus tirando a escravidão de dentro do seu povo.
E aqui eu abro um parênteses. Muitos saem do Egito, mas muitos deixam que o Egito permaneça dentro deles. Muitos saem do Egito, mas o Egito não sai deles. E o que eu quero dizer com isso? Porque muitas das vezes vem as lutas, as provações, nós começamos a relembrar o passado, trazer as situações passadas, e isso significa que o Egito começa a retornar para dentro do nosso espírito. Então nós não podemos viver presos no Egito, onde já fomos libertos por Cristo Jesus. E o propósito de Êxodo não termina tão somente na libertação do povo. Mas como assim, pastor? Deus liberta para formar um povo. Você, cada um de você e eu somos um povo já formado por Deus. Nós somos povo dele. Você faz parte desse povo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus também liberta o povo para se relacionar. Hoje nós temos a liberdade de ter um relacionamento direto com o Senhor, através do teu Santo Espírito. Hoje nós podemos chegar diante de um rei que está assentado acima de um trono. Nós podemos chegar diante dele e ter este relacionamento. Como é bom relacionar-se com o Senhor. Então, meus amados irmãos, em Êxodo 20, Deus já libertou o povo, já abriu o mar, já sustentou o povo no deserto. Nós vemos isso, Deus abrindo o mar, Deus sustentando o povo na caminhada do deserto. Mas agora Ele estabelece uma aliança e se manifesta de uma forma inesperada, na escuridão, como nós lemos o texto. Mas como assim, pastor? Culto de Santa Ceia, o senhor vai falar de escuridão? A palavra, ela precisa ser falada quando ela é revelada. Então, meus amados irmãos, às vezes pensamos que Deus só se manifesta em meio à luz. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós pensamos que Deus só se manifesta enquanto está tudo bem e quando está tudo perfeito. Quando nós estamos vivendo uma bonança, vivendo uma boa vida, na tranquilidade, parece que nós pensamos assim: Deus só se manifesta em meio às coisas perfeitas. Mas Deus também se manifesta em meio à escuridão. Mas o texto que nós lemos também nos mostra algo surpreendente. O povo estava de pé, de longe, mas Moisés, porém, se achegou à escuridão, onde estava quem? Deus. Nós lemos no verso 21. E qual é a temática, pastor, dessa mensagem de hoje? A temática da mensagem de hoje: a mesa do Senhor nas noites escuras. Grave isso: a mesa do Senhor nas noites escuras. Deus tira o povo do Egito, mas também quer curar, formar e ensinar esse povo a confiar. Meus amados irmãos, muitas das vezes as pessoas deixam de vir à igreja, deixam de participar da ceia do Senhor porque se acham indignas. Meus amados irmãos, ceia do Senhor é um ato de fé e de entrega. Se eu já nos entregamos a Cristo Jesus e professamos a nossa fé como o único e suficiente Salvador, nós podemos confiar que a ceia do Senhor, ela está posta para cada um de nós. Basta que nós reconheçamos o nosso pecado, o nosso erro, as nossas falhas, reconheçamos, nos arrependamos e nos colocamos diante de Deus. Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Louvado seja Deus. Irmãos, a libertação não elimina as noites escuras das nossas vidas, mas ela nos conduz
ao encontro com Deus em meio a elas, as noites escuras. E o que significa aqui noites escuras? O que Deus me mostrou nessa noite escura? Os problemas, as dificuldades, as falhas que nós enfrentamos, os pecados, as doenças, as enfermidades, a falta de um emprego, a falta de paz no lar. Isso se torna uma noite escura. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Em Êxodo 20, o povo liberto está diante de Deus e ele se revela na escuridão. Então, meus amados irmãos, a ceia do Senhor é isso, um memorial de libertação vivido em meias dores, lutas, mas porém com esperança. Louvado seja Deus. Para nós termos essa ceia formada hoje, há mais de 2000 anos, aproximadamente 2000 anos, alguém se entregou em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos viver uma vida em abundância no Espírito. Mas as noites escuras, uma hora ou outra, ela vai apontar lá no horizonte. Não é no Novo Horizonte não, meu presidente Mauro, lá no horizonte. Nós não estamos livres de enfrentar problemas, meus amados irmãos. Mas eu quero dizer para você, diante de qualquer problema, Deus está lá, Deus está conosco, jamais Deus nos abandona. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para essa noite, que as noites escuras nos fazem recuar. Muitas das vezes nos recuamos diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das frustrações dessa vida. Muitas das vezes nós queremos recuar. Muitas das vezes está tão forte o problema, talvez uma enfermidade, talvez uma desavença no lar, talvez você chegue a pensar, está muito difícil, vou dar uma recuada. Meus amados irmãos, Deus não recua. Diante de qualquer situação, se está bem, Ele está lá, se está mal, Ele está lá, se está com saúde, Ele está lá. Então não podemos recuar de forma alguma, mas muitas das vezes, com as nossas fraquezas, limitações, nós tendemos a recuar. E recuar não é a melhor situação, não é a melhor escolha. E o povo aqui diz que estava de longe, recuado, temendo a Deus, com medo. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós precisamos chegar diante de Deus com temor e tremor, porque Ele é Deus e nós somos servos. Ele é rei e nós somos servos. Então, meus amados irmãos, o povo vê sinais, ouve a voz de Deus, mas o medo os fez recuar. Não permita, não permita que o medo te faça recuar, independentemente de qual seja o diagnóstico. A última palavra, ela sempre será do Rei dos Reis, Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, quando nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de escuridão, muitas das vezes chegam até nós, até nosso coração, momentos de insegurança. Ficamos inseguros. Será que vou conseguir? Será que vou vencer essa prova? Será que vou vencer essa luta? Se você estiver confiando em Deus, você vencerá, porque o nosso Deus não perde batalhas. O nosso Deus é o Deus que tira toda a nossa insegurança. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, amados irmãos, noites escuras, momentos de dificuldade, nós tendemos também a silenciar, ficar quietos. Vou enfrentar o meu problema sozinho, não vou compartilhar. E vem o silêncio, e o silêncio vai nos afastando a cada dia do nosso Deus. Sabe, meus amados irmãos, não permita que o silêncio te cale a falar com Deus. Creia sempre que Ele está sempre à disposição para que você leve os seus problemas até Ele. Louvado seja Deus.
Então, muitas das vezes, amados irmãos, nós estamos enfrentando noites escuras, nós ficamos fazendo perguntas e não encontramos respostas. Mas por que está acontecendo tudo isso? Aonde está Deus que não me ouve, que não me socorre? Fazemos tipos de perguntas. Será que Deus ainda me ama? Será que Jesus ainda me ama? Ama sim, porque Ele entregou a sua vida. Ele pagou um alto preço por minha vida e por tua vida, independentemente de que situação você esteja vivendo. Ele te ama, saiba disso. Ele te ama. Jesus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas, nós temos inúmeros exemplos bíblicos de pessoas, que andaram na presença de Deus, viram a manifestação de milagres de Deus, porém passaram por momentos de escuridão, enfrentaram noites escuras. Primeiro exemplo que eu cito aqui, Elias, depois de uma vitória, de um milagre extraordinário, depois que ele vê fogo descendo do céu, profetas de Baal sendo arrebatados, ele viu esse milagre, ele presenciou, mas por uma só mulher, Jezabel, que o afrontou, entrou dentro do coração de Elias o medo, a insegurança, e caiu-se em depressão e se recuou numa caverna. Olha só, meus amados irmãos, ninguém está isento de enfrentar momentos de dificuldades. Todos nós um dia vamos enfrentar noites escuras. Não estou profetizando mal aqui, mas é a realidade desta vida. Outro exemplo, Jó perdeu tudo, amados irmãos. Jó, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, orava constantemente pela sua família, pelos seus filhos. Porém, Jó perde tudo. Mas quero dizer para você, Jó não se entregou. Jó sabia o Deus que ele servia. Perde tudo e não recebe explicações imediatas. Muitas das vezes, amados irmãos, nós enfrentamos problemas, dificuldades nessa vida e não vamos termos resposta de imediato. É Deus querendo trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida através dessa situação. Jó foi trabalhado numa situação tão difícil, onde ele perdeu tudo, meus amados irmãos. E às vezes nós, por algumas decepções, já questionamos Deus. Os discípulos, na noite da traição, foram e se esconderam e se afastaram de Jesus. Caminharam com Jesus, viram milagres, prodígios, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus salvando, mas no momento que estava chegando para o Getsemane de Jesus, eles se afastaram, fugiram e se esconderam. Olha só, amados irmãos, então todos nós estamos sujeitos a enfrentar dificuldades nessa vida, em noites escuras, em muitas noites escuras, meus amados irmãos. Continuamos no culto, estamos presentes, ouvimos a palavra de Deus, mas ficamos de longe no coração. Esse povo sabia que Deus estava lá, sabia, mas ficaram de pé, de longe. Então que nós venhamos entregar a nossa vida por inteiro, que nós venhamos na casa do Senhor ouvir a palavra, deixar a palavra entrar e ela cumprir aquilo que lhe apraz, para que o nosso coração, que é enganoso, não fique sujeito a um coração duro de pedra. Que nós venhamos entregar a nossa adoração, o nosso culto de todo o coração, de toda a sinceridade, meus amados irmãos. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, e não sei qual o propósito de você estar aqui nesta noite. Eu sei que o meu propósito é vir adorá-lo. O meu propósito é cumprir aquilo que está na Sagrada Escritura, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas eu quero dizer para você, não sei o propósito, mas Deus sabe o propósito do teu coração. Louvado seja Deus. Ceia nos chama não a estar apenas presente,
mas a nos aproximarmos novamente. A ceia não nos chama apenas estar presentes, corpo, não. A ceia nos chama para nos aproximarmos de Jesus novamente. Como que eu aproximo-se de Jesus novamente? Muitas das vezes eu venho para a ceia, Senhor, mas Senhor, eu não vou participar da ceia hoje. Nessa semana eu cometi umas falhas e não sou digno. Meus amados irmãos, se você colocar no seu coração que você precisa ser digno de participar da ceia, você não vai participar da ceia, porque nenhum de nós somos dignos. Isso tudo foi graça. Graça que Jesus nos concede de participarmos a partir do momento que nós reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, nos arrependamos e chegamos diante dele. Então, meus amados irmãos, e o segundo ponto sobre a escuridão da noite que nós vivemos, na escuridão onde Deus se revela. É na escuridão onde Deus se revela. Não significa que Deus não se revela no momento de luz, no momento de tranquilidade, de paz, de harmonia, quando estamos vivendo com família, tudo tranquilo, empregado, saúde está perfeita, o médico deu diagnóstico tranquilo. Não significa que Deus não está, mas na escuridão, nas noites escuras, é onde nós mais sentimos a presença de Deus. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. O povo vê perigo na escuridão. Muitas vezes nós vemos perigo, mas Deus vê, mas Moisés vê a presença. Moisés conseguiu discernir: Deus está aqui, Deus quer falar com o povo. E eu digo para você, Deus não foge, meus amados irmãos, de escuridão. Deus não foge, porque Ele prevalece. A luz sempre prevalece sobre a escuridão, e a nossa luz é Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus amados irmãos, Deus habita no mistério, Deus habita no silêncio, Deus habita no processo. Qual o processo você está vivendo nesses dias? Deus habita no processo. Entrega o processo a Ele. Deus habita no silêncio. E muitas das vezes, amados irmãos, a gente busca ouvir a voz de Deus e não ouvimos. Mas Deus está trabalhando, porque Ele também trabalha no silêncio. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, Moisés aprende que a intimidade exige confiança. Para você ter intimidade com alguém, você precisa confiar. Então, meus amados, confie em Deus. Seja íntimo de Deus. Crie uma intimidade, um relacionamento de intimidade com Deus, independentemente de qual seja o seu problema, de qual seja a sua escuridão. Então, meus amados irmãos, a fé madura caminha mesmo quando não estamos entendendo o processo. A fé madura caminha mesmo quando não estamos entendendo o processo. Tem coisas que a gente não vai entender, amados irmãos. Tem coisas, situações que nós vamos... Ó Senhor, eu sei que Tu és Deus. Não estou entendendo o processo, mas eu entrego nas Tuas mãos. E sei e confio que o Senhor é o Deus que resolve todo e qualquer processo dessa vida. Outro exemplo, meus amados irmãos, José, anos esquecido na prisão, mas sabia que Deus estava trabalhando. Os irmãos conhecem a história de José, é uma linda história, mas também uma história problemática para quem enfrentou o que José enfrentou. Mas ele sabia que Deus estava trabalhando. Ele foi jogado no calabouço, ele foi traído pelos irmãos, os irmãos queriam matá-lo, ele foi questionado pela mulher de Potifar, isso, Potifar, né? E ele fugiu, amados irmãos, por isso foi preso, acusado injustamente. Mas ele sabia que em tudo Deus estava trabalhando, ao ponto que ele chegou a ser governador do Egito. Louvado seja Deus. Outra situação, Davi. Olha o que Davi disse em Salmo 23: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte,
não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Essa é a confiança que nós devemos ter. Mesmo que passemos por vale de sombra e de morte, não precisamos temer, porque Deus está conosco. Não tenha dúvida disso. Aí por último, Jesus no Getsemane, e na cruz, cercado por densas trevas, cumpriu o plano de redenção. E esse plano envolve a mim, envolve a cada um que está aqui e cada um que está nesse mundo. Plano perfeito, não há outro plano. E Jesus, ele foi fiel até o fim. Então, queridos irmãos, a maior obra da nossa salvação aconteceu numa noite escura. Foi numa noite escura, numa sexta-feira, não é isso? Que Jesus foi crucificado. Então, a maior obra da nossa salvação aconteceu numa noite escura. Então, não tema as noites escuras da vida, não tema o que está por vir. Coloque sempre diante de Deus. E eu quero trazer aqui uma ilustração que eu achei tão interessante, que tem a ver com essa pregação. Talvez possa parecer meio que engraçado devido ao ambiente, mas eu quero trazer aqui uma ilustração de um menino que soltava um papagaio. Se alguém já ouviu, sei que está na internet, eu achei. Um menino que soltava um papagaio num dia nublado e escuro. Só um menino mesmo para soltar pipa, papagaio, num dia nublado e escuro. Então ele soltava. Aí alguém perguntou: como você sabe que o papagaio está lá em cima? Sabe o que ele respondeu? Eu sei porque sinto na mão um tranco, um soquinho. Aplicação espiritual nessa ilustração. Nas horas mais escuras da vida, não vemos, não entendemos, mas sentimos a mão de Deus segurando a nós. Louvado seja Deus, amados. Podemos não ver, não entender, mas nós sentimos a mão de Deus segurando a nós. Podemos assim dizer que a ceia é um soquinho de Deus. O pão diz: eu sustento você. O pão diz: eu sustento você. O cálice diz: meu sangue foi derramado por você, Milton, por você, pastor, por você, pastor, por você, cada um que está aqui. É isso que o sangue diz: meu sangue foi derramado por você. Já indo para o encerramento dessa ministração, que nós vamos participar da ceia logo mais. Então quero dizer, quando tudo parece escuro, Cristo te chama para a mesa. Cristo está te chamando para a mesa. Se há alguma dúvida em seu coração nesta noite de participar, Jesus está te chamando. Chegue diante dele com o coração contrito e quebrantado e arrependido. Você poderá participar da ceia com tranquilidade de coração. Cristo te chama também para se relacionar com você. Participar da mesa é relacionamento. A mesa é lugar de relacionamento. Jesus é tão lindo e maravilhoso que ele deixou instituído a mesa da ceia. Foi numa mesa que ele se levantou e se abaixou, demonstrando humildade, lavando os pés dos discípulos. O pastor pregou sobre humildade no domingo passado. Que tremendo. Jesus, sendo o rei, ele é humilde, ele deixou exemplo. Então, meus amados irmãos, seja humilde diante do Senhor. Alguns recuam na escuridão, outros, como Moisés, se aproximam. Então hoje, meus amados irmãos, a mesa do Senhor nos convida. Não é entender tudo, mas confiar novamente. Não é para você entender todas as situações que talvez você esteja enfrentando, mas a mesa é para que você volte a confiar novamente.
Talvez você não esteja conseguindo ver Deus hoje, mas se ainda sente o soquinho, é porque Ele continua segurando com suas mãos fortes nas tuas mãos. E a ceia, meus amados irmãos, não removeu todas as noites escuras, mas garante que não estamos sozinhos nelas. Noite escura, Deus está presente, não estamos sozinhos nelas. Louvado seja Deus. Deus não está distante, Deus não nos abandona e jamais nos abandonará. Onde você vê escuridão, Deus vê um lugar de encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Noites escuras não é o fim, é o lugar onde Deus manifesta de forma mais profunda. E por fim, meus amados irmãos, as noites escuras não definem o fim da caminhada, mas a profundidade dela. Não define o fim da sua caminhada, os problemas dessa vida, mas quanto mais vencemos noites escuras, mais profundidade com o Criador nós temos. Sabe por quê? Porque nós vamos entendemos quantas e quantas provas nós passamos, né? Passamos e vamos passando de glória em glória, de fé em fé, nós vamos vendo vitórias. Quantas enfermidades nós vencemos? Eu só vou contar aqui inúmeras enfermidades que venci, que minha esposa venceu, minha família. Estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, as noites escuras não definem o fim, mas sim a profundidade dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite. Não tenha medo de noites escuras. Não se apavore com os problemas dessa vida. Não se frustre com o diagnóstico. Vai à luta. Põe Deus à frente. Sabe? Não se assuste. Deus está sempre lá, pronto para o nosso socorro. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.